Depois da conversão de Saulo, Saulo quis ir para Jerusalém. Ele permaneceu uns tempos ali na região ali na Síria, mas ele teve vontade de ir a Jerusalém, conhecer a igreja, porque ele agora já era um convertido, já estava trabalhando na obra do Senhor. Mas parece que a igreja de Jerusalém não lhe deu uma receptividade muito, assim, não foram, assim, muito acolhedor com Paulo. Por quê? Porque eles não confiavam em Saulo. Eles não confiavam em Saulo. Não, esse homem converteu, ele teve uma visão no caminho de Damasco, caiu do cavalo, ficou cego, foi para a casa de Filipe, Deus enviou o discípulo Ananias para ir lá na casa de Filipe, na rua direita, orar para Saulo, para que recobrasse a visão. Ele foi restituído a visão, ele foi batizado. Saulo agora é um servo de Deus. Será, hein? Que esse Saulo não está procurando uma forma aqui de querer judiar conosco de novo. Então ele não teve assim uma boa receptividade. E Saulo então retorna e vai para a Arábia. Enquanto isso, um grupo de irmãos que estava em Jerusalém, que eles tiveram que sair de Jerusalém por causa da grande perseguição que o sacerdote de Jerusalém empreendeu sobre a igreja, eles tiveram então que se dispersar. Então um grupo de irmãos desceram ou subiram em direção à Síria. Não desceram, subiram. Eles subiram em direção à Síria e eles entraram na cidade de Antioquia, uma enorme cidade, Antioquia. Uma enorme cidade, a capital da Síria, naquele tempo já era Damasco e é até hoje. Mas a Antioquia era uma cidade florescente muito grande, uma cidade aí de uns 300 mil habitantes. Para a época, imagina só, irmãos, a cidade era muito grande. E o importante é que aquele grupo de servos de Deus, de crentes, cheio do Espírito Santo, alegre, animado, eles haviam passado pela experiência do Pentecoste no cenáculo de Jerusalém, e eles chegaram a Antioquia. Ali eles começaram a anunciar a palavra do Senhor e os habitantes de Antioquia foram muito receptivos à palavra. Logo dentro de pouco tempo, a cidade de Antioquia já constava com uma grande igreja. Então ali foi obreiros sendo ali separado ao santo ministério, já havia vários obreiros ali. Um dia Barnabé, que era um dos obreiros ali da cidade de Antioquia, na época, ele teve uma ideia: eu vou atrás de Saulo. Saulo vai ser muito importante para nós aqui, porque além de ele ser um homem, um servo de Deus, ele ter aceitado o Evangelho, já ser um obreiro, já faz a obra do Senhor, ele tem uma cultura muito grande. Saulo tinha uma cultura extraordinária. Ele havia formado na faculdade de Gamaliel, o rabino ilustre daquela época, o super rabino Gamaliel. E ele havia formado, a sua formação acadêmica havia sido na faculdade de Gamaliel. E Barnabé sabia disso, e Barnabé não perdeu a oportunidade de ir lá em Damasco atrás de Saulo. Saulo chegou na cidade de Antioquia, foi aquela festa, os irmãos receberam alegremente, e quando foi um dia numa reunião de oração, ontem tivemos uma reunião de oração aqui, o pastor
convocou os obreiros para a reunião de oração. Eu achei muito importante, maravilhoso aquele chamado para aquela oração de ontem. E nós oramos aqui. Talvez fosse numa oração como aquela, que o Espírito Santo usa um vaso ali e fala: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho enviado. O Espírito Santo usa um vaso e fala: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho enviado. E Barnabé e Saulo chegaram à frente, e aquele grupo de obreiros impuseram as mãos sobre eles, sobre Barnabé e Saulo, e encaminharam eles para a viagem missionária. E Barnabé tinha um sobrinho muito amado, um jovem ainda, ele muito novo, sem muita experiência com as dificuldades da vida. Ele era filho da irmã Maria, uma senhora próspera da cidade de Jerusalém. Inclusive foi na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, que Jesus deu a última Santa Ceia aos discípulos. Foi num cenáculo, no segundo piso, no salão superior, que foi realizada a última Santa Ceia, ali onde Jesus distribuiu a Santa Ceia com os discípulos, foi na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. Mas só que João Marcos e Barnabé era primo de João Marcos. Ou Barnabé era irmão da irmã Maria, ou então era cunhado. Ou ele era irmão ou era cunhado, porque ele era primo de Barnabé, então não tem outra opção, né? Ou ele era irmão ou ele era cunhado. Pois bem. E Barnabé fala assim, João Marcos quis ir com eles, vamos embora então. Levaram então João Marcos com eles. Saíram os 3 de Antioquia, em direção a uma importante cidade por nome de Seleucia, uma cidade litorânea do Mediterrâneo. Ali eles chegaram naquela cidade portuária. Ali não há indícios que Paulo pregasse o evangelho ali. Mas ali eles pegaram um navio, atravessaram o braço do Mediterrâneo e chegou na ilha de Chipre. Ao chegar na ilha de Chipre, eles desembarcaram numa cidade por nome de Salamina. Nessa cidade de Salamina, lá sim, o apóstolo Paulo pregou o evangelho na praça, ele juntamente com o Barnabé e o primo de Barnabé por nome João Marcos. Porém, não há relato que na cidade de Salamina houve fruto nesse trabalho que eles empenharam ali. Pelo jeito, não houve conversão ali. Não há motivo, irmão, de nós desanimarmos. Se nós, às vezes, insistimos, pegamos no Evangelho, numa casa, numa região, num lugar, e às vezes não aparece o fruto de imediato. Isso é normal, aconteceu com Paulo em Salamina. Parece que o trabalho de Paulo em Salamina foi frutífero. Porém, dali eles dirigiram a Pafos, que era também uma cidade da ilha de Chipre. Só que Pafos era uma cidade metropolitana. Ali estava o centro administrativo da ilha, ali na cidade de Pafos. E ele, o governador da ilha, que morava ali, me ajuda aí, como é que chamava o rapaz, o governador lá? Sérgio Paulo, obrigado, irmã, está me ajudando. Sérgio Paulo era o governador da ilha. Só que ali, na cidade de Pafos, e ele bem próximo
ao Sérgio Paulo tinha ali havia ali essa pessoa que faz mágica, um mágico ali, que ele gostava de praticar as suas artes mágicas ali, e Sérgio Paulo estava gostando muito daquilo, pensando que Elimas, o mágico, merecesse alguma credibilidade por causa daqueles sinais extraordinários que ele fazia ali, mas tudo aquilo ali era mágica, era tudo coisa falsa, era coisas ilusionárias. Era ilusionário. Aí quando Saulo, eu estou chamando Saulo de Paulo antes da hora. Agora é que eu vi que eu estou chamando Saulo de Paulo antes da hora. Até aqui Paulo não era Paulo, ele era Saulo. Pois bem, e aí quando ele ouviu falar de Saulo, ele quis ouvir a palavra de Saulo, ele quis conhecer o trabalho de Saulo e Barnabé. E então, quando chega ali, que Saulo expõe a palavra de Deus para ali o governador, o Paulo Sérgio, e ele ficou crendo na palavra, ele teve boa recepção à mensagem que Saulo estava anunciando ali. Só que o Elimas, o mágico, chegou para frente. Quando Saulo saiu, o Elimas Marcos chegou para frente e opôs tudo que Paulo ensinou. Elimas, o mágico, que também era conhecido por Simão Bar-Jesus, então ele opôs a mensagem de Paulo, fazendo com que Sérgio Paulo se desacreditasse. Mas Paulo, ao saber da situação, ele vem para acudir Paulo Sérgio, porque ele viu que Paulo Sérgio era um homem chamado que havia sido receptivo à palavra que ele havia pregado, e Saulo chegou e disse para o mágico. Então ordenou que ele disse para ele que ele era um ímpio, um filho de Satanás, que estava pervertendo a palavra de Deus, e ordenou que ele havia de ficar cego por um tempo. E levou a mão para o mágico e ordenou que ele ficasse cego, e o mágico ficou cego. Foi o primeiro milagre que Saulo realizou durante as suas viagens missionárias. Se Saulo havia feito outro milagre, eu não sei. Mas dentro do nosso conhecimento, esse foi o primeiro milagre que Saulo realizou pela graça e o poder da palavra de Deus. Então ali, Paulo Sérgio converteu a Cristo. Paulo saiu dali com o coração alegre, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de vitória, porque ele acabara de deixar uma pessoa convertida ao Evangelho, um homem sábio, um homem inteligente. A própria Escritura aqui faz menção de Paulo Sérgio como um homem inteligente. Foi exatamente nessa hora que Saulo estende a mão sobre o mágico e que ele se torna cego. Dali em diante, Saulo nunca mais foi chamado de Saulo. Dali para frente, Saulo só é chamado de Paulo. Nunca mais, em lugar nenhum na Bíblia, vocês vão encontrar Paulo sendo chamado de Saulo.
Aí os irmãos podem dizer, então Deus mudou o nome dele. Não, o nome de Saulo não foi mudado. Acontece que dali para frente, ele passou a usar a forma grega do seu nome. Antigamente era outra forma, latim, sei lá, não hebraico. Coisa assim, irmãos, me perdoa que eu não estou muito ligado nessa parte, não. Mas ele passou a usar a forma grega do seu nome, que é o nome Paulo. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, o nome de Jacó foi literalmente mudado para Israel. Foi literalmente mudado. Então, mas depois daquela época, aqui a gente vê Israel sendo chamado de Jacó, Jacó é Israel e assim. Mas Saulo não, nunca mais. O nome dele passou a ser Saulo. E tem outro também que o nome foi mudado. É o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, o seu nome de nascimento era Simão. Naquele dia, daquela confissão que Pedro fez para Jesus, lá em Cesareia de Filipe, então, depois daquela confissão, quando Jesus vira-se para Simão e disse, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Jesus estava mudando o nome de Pedro de jeito nenhum. Mas, pastor, mas então não estou entendendo. Porque passou a ser chamado Pedro, tal, mas o nome dele não foi mudado. O que Jesus estava referindo naquela hora é dizendo que ele era Pedro, porque ele havia confessado que Jesus Cristo era a rocha. Quando ele disse, Jesus disse, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que era essa pedra? Ele mesmo, Jesus. Por que ele chamou Simão de Pedro? Eu também te disse que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha. Não sei, também te digo que tu és Pedro, te digo que tu és Petro. Uma pequena pedrinha assim, era ele, era Pedro, uma pequena pedrinha assim. Mas o que ele havia acabado de confessar era uma pedra, era uma rocha. E sobre essa rocha seria edificada a igreja de Cristo, quer dizer, sobre ele mesmo, Jesus. O catolicismo romano, eles tropeçam aí. Eles tropeçam aí porque eles acham que quando Jesus disse, eu também te digo que tu és Pedro, Pedrinha, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o catolicismo entende que Jesus estava edificando a igreja sobre Pedro. Falta de compreensão e entendimento das Escrituras. Eles tropeçam aí. Bom, vamos deixar essa questão de lado e vamos acompanhar Paulo. Aí, saindo ali da cidade de Pafos, na ilha de Chipre, eles tomam a direção de Perge da Panfilha. Chegando em Perge da Panfilha, ali eles pernoitaram, passaram a noite, dormiram ali na cidade de Perge da Panfilha, e naquela hora, durante a noite, a Bíblia não diz, a palavra de Deus não entra em detalhe, mas eu tenho por mim que João Marcos perdeu o sono. Eu tenho por mim que João Marcos perdeu o sono. Quando eles saíram de Antioquia, vieram caminhando por terra, chegou em Seleucia. Tudo bem, beleza, sem problema. Ali em Seleucia, eles pegaram um barco, um navio, desceram em Salamina, tranquilo, estou conhecendo lugares novos. Estou conhecendo regiões,
estou conhecendo lugares, está tudo beleza, tudo. Mas quando chegou em Pafos, aí a chapa esquentou. Naquela hora, a chapa esquentou e João Marcos teve medo. João Marcos teve medo. Quando chegou em Perge da Panfilha, havia ali uma infectação muito grande de malária na cidade. Estava contaminada por doenças tropicais. E João Marcos deitou e não dormiu. Ele ficou preocupado. Gente, essa viagem nossa não vai dar certo. E esse negócio não vai dar certo. Eu quero saber de uma coisa, eu vou voltar para trás. Eu não vou com esses irmãos, não. Eu vou voltar para trás. Amanheceu o dia de sentar, eu estou conjecturando. Eles sentaram à mesa. Eu tenho por mim que João Marcos chegou para Paulo e Barnabé, seu primo, e disse: irmãos, o negócio é o seguinte. Essa noite eu dormi, me fugiu um pouco o sono, fiquei assim, e não consegui dormir bem. E eu tive pensando, e de repente me bateu uma saudade da minha mãe. Me bateu uma saudade da minha mãe. Olha, se os irmãos não levam a mal, não deve a mal comigo, não, mas eu vou voltar para trás. Vou voltar. Se os irmãos me permitem, eu vou voltar, não vou seguir a viagem, não. Barnabé, seu primo, até concordou, balançou a cabeça. Não falou nada sobre sim ou não, deixou a vontade dele. Quem ficou de cara fechada foi Paulo. O apóstolo Paulo não gostou daquela atitude de João Marcos de jeito nenhum. Pensa num homem que não gostou daquela atitude de João Marcos. Mas o apóstolo Paulo não era também de ficar falando as coisas. Quer voltar, então volta. Não disse uma palavra, mas ficou carrancudo com João Marcos. João Marcos vai até o porto, pega um navio e foi parar em Jerusalém, na casa da sua mãe Maria. Nem Antioquia ele não quis passar. Nem Antioquia ele quis passar. Foi direto para Jerusalém. Tá bom. Então nós vamos seguir nossa viagem, disse Paulo. Outra coisa que eu gostaria de ter frisado para os irmãos, que até na cidade de Pafos, na hora ali da conversão do procônsul Sérgio Paulo, Barnabé era o líder do grupo. Daquela hora ali para frente, Paulo assumiu a liderança. Dali para frente, agora Saulo era o líder da incursão que eles haviam impedido. Dali de Perge da Panfilha, eles vão direto a Antioquia. O que, pastor? Você está fazendo confusão. Você está fazendo confusão. Você falou que os irmãos saíram de Antioquia. Agora eles vêm até aqui, você perto da Panfilha, eles passam a noite. Agora eles chegam em Panfilha de novo. Eles chegam em Antioquia de novo, Antioquia. Só que é outra Antioquia. Aquela Antioquia que eles saíram era a Antioquia da Síria. Essa outra Antioquia é a Antioquia da Pisídia, uma província da Ásia Menor. É ali. Então ali eles permaneceram, ficaram uma semana. Eles devem ter chegado ali por volta de segunda, terça-feira. E eles ficaram na cidade até chegar o dia de sábado, porque eles queriam pegar os judeus reunidos todos na sinagoga, para que ali eles expusessem a palavra do Senhor aos judeus reunidos na sinagoga. E isso eles fez. Assim que eles chegam na Antioquia,
Chegando ao sábado, eles correram para a sinagoga dos judeus naquela cidade, e ali foi feita a leitura do livro da lei, e foi lido outro livro, e aí depois eles passaram a oportunidade para Paulo ou Barnabé, qualquer um dos dois que quisesse fazer a explanação da palavra. Paulo, que já estava com o seu coração fervente de alegria, aguardando por aquela oportunidade, ansioso que chegasse aquela oportunidade para que ele pudesse expor a palavra de Deus ali. Paulo fez ali uma pregação tão comprida, tão longa, que ele pregou várias horas ali. Foi uma mensagem extensa que Paulo fez ali na sinagoga, e os judeus recepcionaram a palavra de Paulo muito bem. Muito bem. Tanto é que na próxima eles falaram: olha, nós queremos ouvir vocês de novo. Não vai embora não, queremos ouvir de novo. Só que enquanto estava esperando uma nova oportunidade, os judeus invejosos da cidade de Antioquia e da Pisídia, eles então fazem aqui na cabeça do povo e falam: não dá crédito a esses homens, não dê crédito a esses homens. Esses homens não sabemos de onde eles vêm, nem para onde vêm, de onde vêm, nem para onde vai. Chega esses passantes por aqui, esses caminhantes por aqui, larga a mão disso, vamos ficar quietos na nossa doutrina, na nossa crença, e nada de ficar dando ouvido a esse povo. E então eles empreenderam ali uma revolta contra Paulo e Barnabé, e eles tiveram que descer as peças para Icônio. Quero aqui fazer um parágrafo para dizer para os irmãos que nesse ponto aqui, Paulo e Barnabé já estão na região da Galácia. Eles já descem para a região da Galácia, ali em Icônio, que é onde eles desceram depois de Antioquia, ali já era uma cidade da Galácia. E ali eles pegaram a palavra do Senhor, anunciaram a palavra ali na cidade de Icônio, e dali eles desceram para Listra. Os irmãos conhecem alguém, quando fala em Listra, os irmãos conhecem alguém relacionado a Listra? Os irmãos conhecem algum personagem que é natural de Listra, muito citado no Novo Testamento, muito citado. Nós vamos falar muito nesse cidadão de Listra na segunda viagem, mas deixa quieto então. Aí na cidade de Listra, onde moravam esses personagens, que ele vai ser muito falado na segunda viagem, ali então, a irmã Vânia já está sabendo. Aí? Palavra que eu sou surdo. Timóteo, acertou. Parabéns. Deus abençoe. Acertou, Timóteo. Então, lá em Listra, na cidade de Timóteo, aí Paulo, com muita autoridade e graça do Espírito Santo, Paulo, cheio do poder de Deus, começa a anunciar a palavra de Deus em Listra. O pessoal de Listra reúne todos ali na praça, porque quer ouvir a mensagem nova que Paulo está trazendo ali na cidade de Listra. E isso aconteceu, de repente tinha um coxo ali, tinha um aleijado ali. E Paulo, enquanto ele pregava, ele olhou para o coxo, fitou os olhos nele. Diz a palavra de Deus que ele viu que ele tinha fé para ser curado. Nós, irmãos, para receber uma cura, um milagre da parte de Deus, irmão, ora por mim. Irmão, não adianta o irmão orar por você se você não acredita. Não adianta.
Eu não sou muito de pedir oração, não. Nada contra, nada contra. Nada contra os irmãos que pedem oração. Só que eu não sou muito chegado. Cada pessoa tem o seu sistema, tem o seu modus operandi, não é isso? Cada um tem o seu modo. Eu não sou muito chegado. Ah, irmão, ora por mim. Ah, irmão, faz isso por mim. Vai por mim. Não, irmão, a oração do irmão vai fazer para você. Se você não acreditar, não adianta não. Primeiramente, você tem que crer. Não, se eu não estivesse orando, se eu não estivesse pedindo a oração, é porque eu não cria. É porque eu creio. Porque se eu não cresce, eu não estava pedindo. Ah, irmão, se você crê, então existe um pouquinho mais, uai. Mamãe, busca mais. Busca mais, irmão. Irmão Jesus, ora para mim, dá uma semana lá, meu favor, estou passando por esse problema. Ora lá por mim. Aí o irmão Jesus ora, mas eu estou aqui bem. Não vai adiantar, irmão. O irmão vai sacrificar para mim. Paulo olhou no aleijado e viu que ele tinha fé para ser curado, e ele ordenou na hora: levanta-te e caminha direito sobre os seus pés. O paralítico levantou na hora. Até estava aleijado, não, ele era paralítico. E o paralítico levantou na hora. E ele levantou e começou a andar, e o povo de Lícia ficou assustado. Meu Deus! Os deuses desceram até nós. Olha aqui, gente. Os deuses desceram até nós. Júpiter e Mercúrio estão no nosso meio. Vem cá, gente. Vem ver Júpiter e Mercúrio. Vamos fazer sacrifício, gente. Vamos oferecer grinalda, bois cevados. Esses homens precisam de receber sacrifício. Júpiter e Mercúrio no nosso meio, gente. Lá rezava uma lenda que algum tempo atrás Júpiter e Mercúrio havia descido na cidade de Lícia. Preste atenção, isso é importante. Rezava uma lenda lá que uma certa época, tempos atrás, Júpiter e Mercúrio havia descido sobre a cidade e peregrinou pela cidade e não encontrou acolhimento em lugar nenhum. A Igreja Católica ensina isso, que Jesus vai vir um dia aqui para caminhar na terra de novo e ninguém vai receber ele. Essa lenda não é de hoje, não. Que Jesus andava naquele tempo, o povo não recebia ele. Assim, para hospedar na casa, aquelas histórias da vovozinha contavam, sabe? Pois bem, o tempo está esgotando e nós ainda temos muita coisa, mas vamos resumir, tá bom. Aí naquela hora, eles falaram assim: vamos sacrificar ele. Bom, a lenda dizia o seguinte: que os deuses haviam descido ali e eles não acharam hospedagem em lugar nenhum, a não ser um casal de velhinho que morava lá fora da cidade. O casal de velhinho acolheram os deuses, Júpiter e Mercúrio, que são deuses da mitologia grega, lá receberam eles. Aí, aqueles deuses enfurecidos com o gesto da cidade, eles voltaram para a cidade e matou todo mundo. Só ficou o casal de velhinho lá. Que não, porque eles pouparam apenas o casal de velhinho. Agora, de repente, é o Júpiter e Mercúrio de novo. Gente, nós temos que sacrificar, vamos sacrificar, gente. Porque ai de nós, se nós não formos sacrificar aos deuses, nós vamos ser eliminados, vamos ser mortos. E eles já tinham, inclusive, o templo a Mercúrio do lado de fora da cidade. Eu creio que era na antiga casa dos velhinhos, só pode ser. Eles haviam construído lá um templo, um santuário a Mercúrio.
E aí os sacerdotes vieram para sacrificar. Irmãos, deu um trabalho muito grande para que Paulo e Barnabé dissuadissem eles daquela ideia. Deu um trabalho enorme, porque eles queriam oferecer sacrifício de qualquer jeito. Mas até que por fim, atenção para cá, os meninos é bonitinho, mas olha para cá para a mensagem, não, olha para cá, eu sou feio, esqueceu bonitinha, mas a mensagem é importante, não vamos distrair com as crianças. Pois bem, então, irmãos, com muito trabalho, e nesse meio prazo, escuta aqui, nesse meio de prazo, chega alguém de Antioquia, chega um grupo de pessoas de Antioquia. Quando ficou sabendo, que falou: gente, está doido, esses homens passaram na nossa cidade lá, eles fizeram um escaracéu lá, pegou quase a noite inteira lá na sinagoga lá. Não, esses homens, eles vêm daqui, ó. Eles vêm daqui, nós conhecemos esses homens aí. Ah, mas vocês... Não, gente, não é nada de Deus, não. E esse povo precisa ser morto, esses homens precisam ser mortos, porque esses homens estão causando confusão na cabeça do povo. E eles falam: ah, é? Ah, é sim. Eles passaram de Antioquia lá, de Antioquia eles passaram ali na cidade de Icônio ali, e quando eles desceram para cá, e aqui eles estão fazendo essa bagunça toda aqui. Esses homens não merecem crédito não, gente. Esses homens não merecem crédito não, gente. Ah, então nós vamos deixar eles, uai. É o meu que vocês fazem. E pegaram em pedras e apedrejaram Paulo. Meteram pedra na cabeça de Paulo. Apedrejou Paulo, até que eles olhou assim, morreu. Será? Não, esse aí está morto, isso aí já era. Isso aí já era. Aí eles pegaram, então, vamos tirar ele para fora da cidade. Aí eles pegaram Paulo, arrastou ele lá pro lixão, colocou lá no lixão, para ser devorado pelas aves, pelos cães. Paulo ia ser comido, devorado pelos cães e pelas aves de rapina. Mas um grupo de irmãos não desistiu, eles creram, eles entenderam que Deus podia fazer uma obra. E eles ficaram por ali certamente orando. A palavra de Deus não diz, mas com certeza eles estavam orando em espírito. Meu Deus, tem misericórdia do irmão Paulo. De repente Paulo começou a mexer, mexia com o braço, de repente começou a mexer com a perna, mexendo com a outra, de repente começou a movimentar, e Paulo foi melhorando, a vida foi voltando, porque Paulo, na verdade, ele havia sido morto, mas a vida foi lhe voltando devagarzinho, até que ele recobrou as forças, levantou e recuperou Paulo. E ele, dali de Listra, nós estamos em Listra, vamos descer em Derbe, nós já vamos voltar. Aí, no outro dia, eles foram cedo para Derbe. Desceram para Derbe, ali ele ficou até, assim, se refazer um pouco, e ele voltou pelo mesmo caminho, desde ele estava em Listra de novo. Pensa no missionário destemido. Com 3 dias, Paulo já estava em Listra de novo. Só que ele não foi para a rua fazer evangelismo, não. Passou em Listra, de Listra ele passou em Antioquia, passou em Icônio de novo, de Icônio ele volta, passa em Antioquia, de Antioquia ele volta para Perge da Panfilha, ele volta lá para a cidade de Pafos, lá em Pafos ele cumprimenta Sérgio Paulo, dali ele volta para Salamina ele desce para Seleucia, e de Seleucia ele passa numa cidade por nome de Atalha, e de Atalha ele desce para Panfilha, ou seja, ele desce para Antioquia. E os irmãos de Antioquia receberam Paulo com muita alegria, com muito festejo, e ficou muitos dias ouvindo
tudo que Paulo, as experiências que Paulo passara, as almas que ganhava, tudo que foi realizado ali. E eles permaneceram ali na cidade de Antioquia por 2 anos. Vencidos 2 anos completos, aí ele empreende a segunda viagem missionária. E o nosso estudo termina aqui. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Eu espero que, de uma forma ou de outra, esse estudo possa ter servido de edificação, ver a força, a garra, a coragem, o empenho que Paulo teve no seu trabalho como missionário, e coisas importantíssimas tem para frente, porque esse aqui foi só o início. Essa primeira viagem missionária foi curta, a segunda ele já cruza essa primeira ficou tudo dentro da Ásia Menor, viu, irmãos? Ele não saiu de dentro da Ásia Menor. Agora, da segunda em diante, ele atravessa, ele cruza o Mar de Acaba, entra para o antigo Império Grego. É uma coisa estrondosa, maravilhosa, que compensa nós estudar e aprender um pouco sobre essas coisas. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço ao nosso pastor pela oportunidade e pelo tempo que me foi concedido. Agradeço também a atenção dos irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe.